Todo mundo quer mais dinheiro, a maioria das pessoas querem inclusive mudar de trabalho, mas elas se sentem estagnadas. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a frequência do dinheiro, porque o dinheiro não é sobre o dinheiro que você tem na conta e muito menos as suas coisas materiais, mas sim o que você emana para o universo de momento a momento. E no final desse vídeo eu vou estar passando um exercício para você simples, para você estar fazendo todo dia, para você se conectar com essa frequência do dinheiro, a frequência da abundância. Então, se a gente deseja manifestar mais dinheiro na nossa vida, se a gente até deseja mudar de trabalho, mudar de direção, é importante que a gente entenda que existem algumas coisas que precisam ser feitas. Por quê? Nós viemos de uma sociedade que limita a nossa experiência. A maioria de nós veio da escola tradicional, onde nós fomos condicionados a competir, nós fomos condicionados a nos sentir fracassados, a achar que se a gente tirasse a nota baixa, a gente não ia merecer um trabalho, não ia ser feliz, porque isso estava totalmente relacionado a status, a condições financeiras e a acúmulo de coisas materiais. Então, o que essa sociedade passou pra gente, a qual nós podemos chamar de Matrix da terceira dimensão, é uma percepção da realidade muito limitada, onde que os nossos pais, por acreditarem nisso, passaram o exemplo para nós e nós temos vivido isso de geração em geração, como também os nossos avós, nossos bisavós. E agora estamos sendo convidados a mudar a nossa percepção sobre o dinheiro, a mudar a nossa percepção sobre a vida e sobre a realidade em si. Então, precisa haver uma reprogramação da nossa maneira como enxergamos o dinheiro e tudo ao nosso redor, se a gente quer sim acessar a abundância de Deus, a abundância da fonte, que é por direito de nascimento e natureza da nossa consciência, do nosso espírito, ser vivido ainda em uma vida física. Porém, por conta das crenças limitantes implementadas pela sociedade e pela nossa família, nós acreditamos que dinheiro é ruim, que dinheiro é difícil, que dinheiro não nasce em árvore, que quem faz dinheiro com facilidade está fazendo algo errado ou é sortudo, que quem vende serviços espirituais está errado. Independente de qual a sua crença sobre o dinheiro, entenda que quando você vê o dinheiro como algo fora de você, você ainda está vítima da situação, quando na verdade a sua relação com o seu dinheiro é simplesmente uma extensão sua. O dinheiro não está fora de você, ele está em você em termos frequenciais, vibracionais. E como estamos em um mundo físico, ele se manifesta na sua realidade de acordo com essa frequência que você está emanando. Então, se você tem crenças limitantes sobre o dinheiro, vai ser isso que você vai manifestar. Se você julga as pessoas que têm dinheiro, você não está julgando as pessoas, você está julgando o dinheiro e essa informação fica no seu campo energético. É você quem vai estar atraindo isso para a sua realidade e não a pessoa que você está julgando em si. Quantas vezes você está na internet, você fica se comparando com a vida dos outros, se sentindo menor, achando que a outra pessoa tem muito mais que você e que você nunca vai ter essa capacidade. E aí você fica nessa comparação, porque desde crianças fomos condicionados a viver nesse mundo de comparação. E aí a gente esquece de acessar essa frequência que é nossa e que está disponível para todo mundo, a todo momento. Uma vez que a gente entende que as nossas crenças, o que a gente acredita ser verdade, se manifesta na nossa realidade. Então, para a gente conseguir realmente acessar a frequência do nosso ser, da nossa consciência, do nosso eu superior na nossa vida física, nós precisamos primeiramente reprogramar as nossas crenças sobre o dinheiro. E também ressignificar os traumas. Porque se quando você era criança ou se na sua família houve traumas sobre escassez de dinheiro ou não merecimento sobre o dinheiro e você tem esse programa rodando na sua mente onde você não merece,
você também precisa ressignificar essas memórias, porque senão ela vai ficar rodando no seu campo sem que você perceba. Então, esse senso de merecimento, ele não é somente mental, ele é vibracional, ao ponto de que você entende que você é a fonte, se experienciando a si mesmo. Você é um fractal de Deus. O Espírito Divino habita em você e a abundância é uma frequência original do Espírito. E você pode acessar desde que sim, você reprograme as crenças, ressignifique os traumas. A frequência da abundância, ela está no seu campo, presente no seu corpo físico, à medida que você também relaxa o seu sistema nervoso. Não tem como você atrair mais dinheiro para a sua vida se você fica todo contraído quando você vai pagar uma conta, quando o seu cheque está atrasado, ou se você manifestou na sua realidade alguém que está devendo dinheiro e você fica cobrando essa pessoa, fica tenso, fica julgando essa pessoa. Primeiro você tem que entender que você atraiu essa experiência na sua vida para algum aprendizado, que aquela pessoa ela é um reflexo seu e que você, quando entende isso, você se reajusta vibracionalmente, começando nas crenças, nos seus pensamentos sobre o dinheiro, na sua emoção sobre o dinheiro. E aí você reajusta a situação, porque no campo quântico, em infinitas realidades e possibilidades, você experiencia a realidade, que é uma projeção dos seus padrões internos. E eu falo isso em todos os vídeos anteriores. Se você ainda não assistiu, vá em playlists, coloque para iniciantes para você entender o que é a matriz da terceira dimensão, como também realidades paralelas e o campo quântico cocriação, para que esse vídeo de agora faça sentido na sua vida. Porque a minha intenção não é ficar aqui enchendo você de informação sem que você consiga colocar as coisas em prática. Para você conseguir colocar em prática, você precisa repetir o que você está assistindo, se isso é uma coisa nova para você. Como também, se você nunca fez a prática de autoconhecimento, ao qual você não se conhece, não entende por que você acredita o que você acredita, o porquê você pensa o que você pensa, o porquê você sente o que você sente e o porquê você faz o que você faz. Autoconhecimento e dinheiro está totalmente relacionado. Como também o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência. Eu tenho um outro vídeo onde eu falo sobre os 7 bloqueios fatais do dinheiro. Está em playlists na seção dinheiro, tá? Para você entender que está tudo correlacionado, que não é o dinheiro, não é nada fora seu, ele é uma extensão sua querendo te mostrar o que você tem dentro de você, o que você está emanando para o universo. Então, relaxar o sistema nervoso é uma prática que precisa ser feita para que essa frequência da abundância, da fonte, consiga ancorar no seu corpo físico. Você está no modo sobrevivente o tempo todo, a sua aura está desse jeito, contraída, o seu corpo está contraído. Então a sua percepção da realidade sobre dinheiro e sobre trabalho fica limitada e contraída, como se aquela fosse uma única possibilidade na sua vida. Uma vez que você começa a fazer reprogramação, ressignificação, praticar o autoconhecimento, relaxar o seu sistema nervoso com ferramentas de respiração, de meditação, você começa a expandir o seu campo. E quando você expande o seu campo, o que acontece? O seu eu superior começa a interagir com você. Você está aqui vibrando mais alto e aí, pela lei da vibração e da correspondência, você começa a atrair para sua realidade novas realidades possíveis para você. Para que você manifeste mais dinheiro, para que você manifeste um novo trabalho. Porém, o que você precisa entender é que nesse processo todo, você vai ter que deixar o seu velho eu para trás. Por quê? Se hoje você não está feliz no trabalho que você está, se hoje você não está feliz com o salário que você recebe, e você começa a fazer todo esse trabalho de reprogramação, de autoconhecimento, você limpando o seu campo, você vai começar a receber novas formas de pensamento, novas ideias, porque agora o seu campo está expandido. Quando o seu campo está expandido, você recebe novas formas de pensamentos,
novas intuições para seguir na sua vida e que tem muito a ver com a sua jornada de alma, com o seu propósito de alma. Então, você vai ter que deixar, talvez, o seu trabalho para trás. Talvez você vai ter que, junto com o seu trabalho, começar uma nova jornada. Uma jornada de um curso, uma jornada de algo que te leve nessa direção que você quer chegar. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu trabalhava aqui no Canadá como nutricionista, já contei isso para vocês. A minha vida de nutricionista foi uma manifestação minha. Mas chegou uma época, que eu já contei no vídeo anterior, que esse trabalho não estava mais alinhado com o meu propósito. E aí eu comecei a sentir desconfortável, porque eu não podia ser verdadeira dentro do hospital. E eu comecei a sentir um chamado, que foi quando eu comecei o meu despertar. E nesse processo todo, eu fui convidada a abandonar o meu trabalho, a largar o meu salário, a largar o status que eu tinha, para eu renascer nessa jornada. Então, entre eu largar o trabalho e mergulhar no desconhecido sem saber o que iria acontecer comigo depois, foi onde eu me entreguei para a manifestação com a fonte. Porque nessa história de se entregar ao desconhecido, novas oportunidades começaram a aparecer. Primeiro eu tive uma oportunidade de investimento de dinheiro gigantesca, que até hoje rende para mim, mas que veio através de um novo pensamento, uma nova intuição. Eu tive que estudar sobre investimento e aí eu fiz esse investimento. Mas veja, eu tive que investir em mim. Eu tive que investir em conhecimento sobre esse investimento, seguindo a minha intuição para eu dar esse passo. Então, é sair também da zona de conforto, do seu velho eu. Junto a isso, num retiro espiritual, uma pessoa pediu para eu guiar ela como mentorada na jornada de autocura para a cocriação. E foi aí que surgiu a minha versão de mentora aqui no Canadá. Ela surgiu do nada, surgiu de uma conversa, onde no começo eu não cobrava. E hoje eu cobro e cobro alto e vivo bem com isso. Só que aí a minha versão de mentora, que ainda existe, pediu para eu expandir mais ainda, onde eu comecei a compartilhar vídeos em português com vocês aí no Brasil. Quem não conhece a minha história, volta lá atrás para saber, se você tiver o interesse. E aí, depois que eu comecei a compartilhar, sem nenhuma intenção financeira, simplesmente compartilhando a minha jornada e o meu conhecimento, veio a ideia de fazer o movimento Cura do Caos da Cocriação, onde hoje eu ajudo pessoas no Brasil em formato de vídeos, onde eu não preciso estar um a um com essa pessoa, mas nesse processo eu tive que aparecer na câmera, falar português, aprender sobre marketing digital. Eu tive que abandonar a minha versão que só era mentora e investidora para também começar o marketing digital. Então entenda que essa questão de manifestação de dinheiro, ela está totalmente relacionada com a sua coragem de sair da zona de conforto e de investir em você. Porque o que acontece? A maioria das pessoas tentam fazer as coisas por conta própria e porque a mente se perde nesse jogo, porque acha que não pode investir, não quer gastar dinheiro, que vai faltar o dinheiro. Elas ficam estagnadas porque elas não têm um passo a passo de quem já passou nessa jornada. Tudo o que eu sei hoje, que veio através do meu guia espiritual, sobre realidades paralelas, cura, cocriação, que é o que eu passo para vocês gratuitamente, vem através de mensagens. O passo a passo, como investir o dinheiro que eu investi, falar na câmera, aprender sobre o marketing digital, foi tudo porque eu investi em pessoas que já tinham conhecimento nessas áreas e que me mostraram o caminho, abriram o caminho para mim. Então entenda que se você não está feliz aonde você está agora, financeiramente ou profissionalmente, isso é um convite para expansão. Expansão de se tornar outra pessoa, se tornar uma pessoa mais livre, mais abundante. E isso tem a ver com a quantidade de pessoas que você serve na sua vida. E eu vou chegar nisso daqui a pouco. Então, o que acontece? A sociedade programou a gente como? Vá para a escola, tire notas boas, faça faculdade, arrume um trabalho, trabalhe a vida inteira, espere o fim de semana, viaje nas férias, se você tiver dinheiro, pague suas contas, aposente e aí você vai ser feliz. Só que aí estamos sendo convidados a reverter isso, onde que nós não precisamos ficar na mesma profissão. Sim, nós podemos usar a nossa profissão antes do despertar,
para nos impulsionar, porque, querendo ou não, é parte da nossa história. Hoje a nutrição, eu carrego a nutrição comigo. Quem está na metodologia sabe que eu falo da parte da alimentação na questão vibracional. Então eu carrego comigo essa versão minha antiga, que me serviu um propósito, mas eu não sou mais somente ela. Então a gente vai expandindo, está tudo bem a gente mudar, está tudo bem a gente crescer e está tudo bem a gente conectar com a intuição, porque muitas vezes, depois que a gente passa pelo despertar, o convite não é continuar seguindo o que a faculdade te ensinou ou o que o seu trabalho hoje traz para você. O convite é você se reinventar. Estamos sendo convidados a nos reinventar como seres humanos e como sociedade, onde estamos servindo um ao outro, com a nossa história, com a nossa jornada, em como saímos desse emaranhado que os nossos pais, que a sociedade vive, para a gente se ressurgir, digamos, para a gente, de uma certa forma, morrer em vida. Porque o ego está morrendo. A nossa identificação com o que a gente faz, o nosso nome, a quantidade de dinheiro que a gente tem, as coisas materiais, está morrendo. Porque a gente começa a entender que a vida não é sobre isso. Que nós somos consciência em um corpo físico, experienciando uma vida física, e que a jornada é sobre se tornar, é sobre ser e se tornar. E o ser é ser abundante a partir do momento presente. Se agora, nesse momento, você é abundante, você sente que você é abundante, sem se julgar, sabendo que você merece isso, a sua realidade vai refletir esse padrão para sempre. Se você sabe se conectar com essa verdade sua que está aí dentro. Só que a maioria das pessoas estão no automático, todo mundo atrás de dinheiro, todo mundo querendo pagar conta, querendo acúmulos materiais, muitas vezes sem nem poder pagar, porque ficam no excesso de consumismo, porque o vazio é emocional. O vazio é emocional. E é a falta de conexão com você mesmo. Então, o seu excesso de consumismo, se você tem, porque eu tinha também, e eu não te julgo por isso. Eu tinha um excesso de consumismo por bolsa e sapato, que era a coisa mais louca. Mas, na verdade, era uma falta de conexão minha comigo mesmo. Onde eu comprava compulsivamente por ter, para preencher um vazio que estava dentro de mim. Então, observe todo o seu excesso na sua vida hoje. O seu excesso de consumo de alimentos, o seu excesso de necessidade de relacionamentos, o seu excesso de tecnologia, o seu excesso de consumismo. É sempre uma falta aqui. E você só consegue voltar para você no seu estado normal, reprogramando o seu campo, acalmando a sua mente, elevando a sua vibração. Então, a abundância também é sobre saber receber. Quantas vezes alguém vem te dar um presente? Ai, não precisava. Nossa, mas você gastou tudo isso, não precisava. Ou então alguém vem e te elogia e fala assim, nossa, como você tá bonito hoje. Ai, mas a minha barriga tá assim assado. Eu era assim, gente. Alguém vinha e falava pra mim, nossa, que bonita que você tá. Nossa, seu cabelo tá tão lindo. Ai, mas hoje a chapinha não sei o que deu toda errada. A gente se explica, a gente não aceita, a gente não sabe receber. Se a gente não sabe receber um complemento, se a gente não sabe receber um presente, a gente está dizendo não para a abundância financeira. Também porque é abundância, é o significado da abundância. Você tem que saber receber como se fosse uma forma natural da sua vida, natural do seu ser receber. E quando você acessa essa forma natural de receber, o fluxo é direto, é como se fosse uma cachoeira de dinheiro vindo para você de momento a momento. E isso não significa que você precisa ter milhões na conta. Significa que você está conectado com a fonte e que você sabe que você vai receber o que você precisa receber e que você vai ter o que você precisa ter para a sua experiência física a partir desse alinhamento, onde você não precisa ficar calculando o dinheiro, você não precisa ficar tentando planejar como as coisas vão acontecer, porque você já acessou
E é onde vem o merecimento. Se você acha que você não merece, se você acha que Deus está no céu, se você acha que você vai para o inferno ou que tem um Salvador, você ainda não acessou o seu merecimento como Espírito Divino. Que você é o Espírito Divino em vida. Um fractal do Divino em vida. E você precisa aceitar isso. Viver dessa percepção para você conseguir merecer. E tudo isso é porque fomos programados quando crianças, temos traumas religiosos, muitos traumas religiosos, que como eu já contei, dependendo de como foi a sua experiência na sua religião, dependendo de quem guiou você a entender o livro sagrado, essa pessoa também tinha crenças e traumas. Dependendo da sua interpretação, você tem traumas de igreja. Se hoje você tem vergonha do seu corpo, você tem traumas de igreja, então você não merece. Porque o seu corpo físico é o templo de Deus. E eu não estou aqui falando de religião. Eu estou falando aqui de aceitar que nós somos. De aceitar que não tem nada fora da gente. Que a gente só precisa saber acessar essa sabedoria. E aí está também a troca entre o dar e receber. Porque todo mundo quer dinheiro, mas ninguém sabe dar. O que você está dando para a humanidade hoje sobre o despertar? Porque existe esse dar da sociedade, onde a gente dá por aqui, ó. A gente dá por obrigação. Então, a gente ajuda o outro por obrigação, a gente passa por cima dos nossos próprios desejos e necessidades para se doar ao outro, e isso é uma distorção. Isso ainda é da terceira dimensão. Você tem que estar servindo você por completo, de uma completude, de um amor próprio tão grande, para aí você vir e servir o outro. Se você não se ama, você não sabe amar o outro. E aí o seu lugar de serviço está de obrigação e não de plenitude. Então existe uma diferença que a gente tem que entender sobre o dar e receber. Quando eu falo aqui sobre dar e receber, a questão é o que você pode fazer hoje com o que você conhece sobre a vida que está relacionado ao seu propósito de alma a partir do seu ser. Quando você é no momento presente tudo, você consegue entender o seu propósito. E esse propósito está relacionado com a sua vida. O que você sofreu na sua vida que você conseguiu reverter. O que você ama fazer que você consegue inspirar as pessoas. Como, por exemplo, eu amo viajar. E agora eu estou sendo guiada, depois de viajar o mundo inteiro, a começar a compartilhar em outra página as minhas viagens com as minhas crianças para inspirar as pessoas. As minhas crianças faltam da escola absurdamente para ir viajar. E aí, certamente, muitas pessoas julgam. Mas o que elas aprendem em cada viagem, em cada exploração, em países diferentes, culturas diferentes, língua diferente, escola nenhuma ensina. É a experiência, porque nós estamos aqui para experienciar. E ninguém experiencia muito dentro de uma sala de aula, 8 horas por dia. E isso é um outro assunto para um outro vídeo. Porém, o dar e receber aqui é esse dar de plenitude, do que você conseguiu reverter na sua vida. Muitas pessoas, doenças físicas, outras pessoas, talvez, situações financeiras que elas vieram com uma crença limitante sobre dinheiro, que a família era totalmente escassa e hoje elas sabem inspirar e mostrar para as pessoas o caminho de como fazer dinheiro. Ou uma pessoa, por exemplo, que se separou e que sofreu muito, mas que hoje está bem. E hoje ela ensina o caminho dela. Como ela fez para superar uma traição e estar bem hoje, por exemplo. E aí as pessoas que passam por esse problema são guiadas a ela. Entende? O propósito da sua vida é ser você. Quando você é você, sem as máscaras da sociedade e do ego, você está livre. Você é uma consciência livre para manifestar o que você deseja.
E muito possível que os seus mais profundos desejos seja sobre o despertar. O despertar, o seu despertar. Como você viveu o seu despertar. E quais os problemas que você teve na sua vida que hoje você pode ajudar as pessoas mostrando o caminho, sendo a solução, não solucionando para elas, mas mostrando o seu caminho para facilitar o caminho delas, como eu venho aqui e eu compartilho com vocês toda a minha história do despertar, a minha história de autocura. Esse é o meu propósito. E a abundância vem em fluxo para mim. Não porque eu estou esperando, não porque eu estou fazendo por dinheiro, mas porque eu estou fazendo por um lugar de autenticidade, de genuidade, de querer ajudar vocês. Então é isso, o dar e receber. Porque quando você dá, é o fluxo natural, você recebe pela lei da correspondência. Mas é de doar de um lugar de plenitude, de servir. Não de um lugar de cansaço, de obrigação, de tenho o que, estou fazendo por dinheiro, tá? É isso que você tem que entender também. Então, quando a gente fala de manifestação, principalmente quem está querendo aí mudar de trabalho, está se sentindo preso, quando você passa pelo despertar, você vai ter um convite para se reinventar, tá? Você pode, como eu falei, e você vai sentir aí dentro, não sou eu que estou falando isso para você. Você vai descobrir aí dentro de você que ou você vai ter que deixar a sua profissão totalmente, o seu trabalho totalmente e se reinventar, investindo em você, olhando para você, descobrindo os seus desejos do que você quer manifestar, ou talvez você consiga sim puxar o seu trabalho, a sua profissão junto ao seu propósito de alma, mas aí para você conseguir desvendar isso, que acaba sendo sim um quebra-cabeça. Como eu já contei para vocês, há 5 anos atrás, quando eu estava no caos ainda e eu comecei a fazer a reprogramação, eu comecei a ter visualizações minhas fazendo vídeos. Eu comecei a me ver fazendo os vídeos. O que era isso? Era eu, no momento presente, com a minha frequência vibracional sendo reprogramada, acessando realidades paralelas, onde eu estava vivendo a minha mais elevada versão naquele momento. Era eu fazendo vídeos. Até então eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Então qual que foi a minha intenção naquele momento com aquela visualização? Não foi focar na visualização em si, mesmo porque eu não sabia o que ia acontecer. Só que aquela visualização era muito gostosa. Vou contar para vocês que era assim, eu sentia no meu corpo essa frequência e era como eu já estivesse acessando aquilo. Era como se aquilo já fosse real para mim. Só que eu não sabia o que estava acontecendo naquela época, tá? Então eu tive que ter o quê? Uma intenção. Então qual que era a minha intenção? Essa versão minha falando na câmera, sem me apegar a ela. Como ela se sentia? E aí eu foquei nesse sentimento. Eu me sentia livre, eu me sentia abundante, eu me sentia feliz, eu me sentia realizada. Então eu não fiquei focando nessa versão minha falando na câmera, apesar de eu ter sim usado algumas visualizações para trazer essa emoção no momento presente, mas eu foquei na emoção. E a partir dessa emoção, eu comecei a viver dessa emoção, mesmo que no redor a minha vida não estava daquele jeito. Mesmo que eu estava tendo desafios no dia a dia ainda com a saúde, mesmo que eu ainda não estava entendendo todo esse quebra-cabeça, porque à medida que a gente vai montando o nosso quebra-cabeça e começando a manifestar, como eu falei, o convite para expandir vai ser sempre mais. Vai ter sempre um degrau a mais para você crescer, um degrau a mais para você servir mais pessoas, um degrau a mais para você ter a capacidade energética de segurar mais dinheiro, de ter mais dinheiro, de receber mais dinheiro. E isso está relacionado com o seu reflexo do seu padrão vibracional. Então a expansão ela continua. Mas como que eu fiz lá atrás para conseguir me manter alinhada nessa versão, sabendo que eu receberia o passo a passo. Quando eu comecei a ter essas visualizações, o guia falava para mim: não se preocupe, você vai receber o passo a passo. Então, se você não tem um guia espiritual, tenha eu aqui falando para você que uma vez que você se alinha nessa frequência,
você vai receber o passo a passo. Uma vez que você se alinha na frequência do que você quer manifestar. E aí eu pergunto pra você o que você quer manifestar e eu pergunto pra minhas mentoradas também. E elas vêm, todo mundo fala, mais dinheiro, mais saúde. Gente, não é sobre o dinheiro, não é sobre a saúde. É sobre quem você é agora. Agora. Você incorpora quem você é agora a nível frequencial. Então, você quer liberdade. Dinheiro, saúde são simplesmente reflexos de liberdade. Liberdade de ser saudável. Liberdade de ter dinheiro e fazer o que você quer. Então, foque nessa liberdade agora. Respirando essa liberdade. À medida que você se alinha com essa liberdade, porque a sua consciência é liberdade. A sua consciência ela é livre para criar. E essa versão minha falando com vocês agora, ela só vai existir enquanto eu achar que faz sentido ela existir. Se daqui a um tempo eu olho aqui e eu falo, não está fazendo mais sentido para mim, essa versão vai deixar de existir. Porque eu estou alinhada com a cocriação. Eu não preciso me apegar a essa versão que vem aqui conversar com vocês. Eu não preciso me apegar à versão que eu sou mentora. Eu não preciso me apegar à versão que eu era nutricionista. Porque eu já falei, eu sou brasileira, eu sou canadense, eu sou mãe, eu sou esposa. Eu amo explorar, eu amo viajar. Eu tenho a metodologia. Mas eu não sou nada, eu sou consciência co-criando essa fisicalidade. Então eu posso mudar quando eu decidir que é a hora de eu mudar. E é por esse ponto que você precisa começar a viver a sua vida se você quer co-criar com a fonte, onde você não se apega a esse personagem. Então, quando você começa a reprogramar o seu campo, elevar a sua vibração e ter esses novos pensamentos, a sua intenção é a intenção da sua frequência no momento presente. Se de momento a momento você consegue manter alinhado, você vai ter esses novos pensamentos e aí você escolhe a versão que você quer cocriar. No meu caso, eu estava na câmera. Então eu escolhi essa versão que eu quis cocriar e comecei então a ter ação alinhada à medida que eu fui recebendo o passo a passo. À medida que eu fui entendendo os sinais. Como eu falei, eu me via fazendo vídeos, eu não tinha ideia do que era. Aí eu comecei a alimentar essa ideia, a gostar dessa ideia, a ter mais visualizações que vinham para mim de forma natural, não algo que eu estava criando com a minha mente. Comecei a seguir os sinais, comprei uma luz, meu marido me deu um computador, aí apareceu o curso de marketing digital. Então eu comecei a ter ações alinhadas nessa direção para que essa versão então se materializasse. Então quando você tem a intenção do momento presente de estar alinhado energeticamente, você vai começar a ter novas ideias e essas novas ideias precisam de ações alinhadas para serem manifestadas. Porém, a importância de reprogramar as crenças e ressignificar os traumas. Porque hoje muitas pessoas ensinam sobre mentalidade, sobre manifestação, lei da atração, por um programa do ego, onde você, já falei aqui várias vezes, você idealiza uma persona, começa a pensar, sentir e agir de acordo com essa persona. Você não está manifestando, você está manipulando com a sua mente. Porque a verdadeira manifestação, ela é vindo da fonte, sem apego ao resultado. Então, quando você já é nessa frequência, você começa a manifestar em diversas formas. Quando você se identifica com uma nova persona, o seu sofrimento vai continuar, mesmo que você manifeste dinheiro e sucesso. Por quê? Porque você está ainda na matriz mental, no programa mental, onde que muito provável você vai sofrer porque estamos sendo convidados a manifestar pelo eu superior e não pelas ideias da mente, que só quer dinheiro, que só está preocupado com o físico e com coisas materiais, com status, com sucesso. É isso que a gente precisa entender para a gente mudar esse jogo, porque senão você está simplesmente só trocando de roupa, de personagem e de trabalho. O seu vazio vai continuar porque você não está vivendo o propósito da sua alma, que é entregue para você a partir do seu ser, da sua presença, da sua vibração de momento a momento, no momento presente.
Quando você ancora essa frequência, você não precisa das coisas materiais. Você não tem a necessidade das coisas materiais. Você entende que as coisas materiais são para a sua expansão. Então você sabe que à medida que você expande, que à medida que você cresce mentalmente, que você entende as suas emoções, que você expande o seu campo vibracional e a sua percepção da realidade, onde a realidade não é fixa, você sabe que você vai manifestar coisas materiais se isso for importante para você. Como eu amo viajar, eu sei que eu vou manifestar milhares de viagens. Inclusive, eu tenho uma próxima viagem vindo. O ano passado eu viajei mais de 4 meses. Esse ano já foram 2 meses e estamos em julho. Porque viajar, explorar esse planeta é parte da minha essência. Não sei qual é a sua. Talvez a sua seja ir morar numa casinha no meio da montanha e ter a sua própria horta. Talvez a sua seja ser um diretor de um negócio sendo consciente, estando desperto. Então você precisa entender aí dentro o que é a expressão do seu eu superior, da sua alma, sem estar focado nas necessidades do ego, porque quando ensinam para você manifestar a partir de uma nova persona, que você precisa se vestir de tal jeito para aparecer para o seu público, porque isso é autenticidade, isso é mais uma prisão do ego. Eu não preciso estar vestida de nenhum jeito para vir aqui e expressar a minha autenticidade. Eu venho do jeito que dá, quando as mensagens são naturais, eu venho do jeito que eu quero. E se você precisa que eu me vista com um terninho para dar valor no que eu estou falando, você ainda está presa na sua mente. Vocês conseguem sentir minha autenticidade, minha honestidade. Vocês falam para mim isso. E é isso que eu quero ser lembrada. Eu quero ser lembrada pela minha humildade, pela minha sinceridade, pela minha autenticidade, porque isso são valores da essência. E não porque eu estou com um relógio da Apple. Vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar? Por isso que eu sempre falo, tenham cuidado quem são os influenciadores que vocês estão se conectando na rede social, porque essas pessoas estão programando vocês a uma outra vida ilusória, que é só material. E aí, o seu propósito de alma fica deixado de lado, onde você manifesta o material, manifesta a sua versão com status, mas os seus desejos mais profundos ficam deixados de lado por conta da realidade ilusionória da terceira dimensão, onde você tem que ter para ser. Quando que na quinta dimensão, primeiro você é no campo quântico e aí você atrai ilimitadas possibilidades para sua vida, tá? Então, eu vou deixar aqui o exercício que eu falei, que eu prometi no começo, para vocês se conectarem com a frequência da abundância no dia a dia de vocês. Acontece como nós somos programados a ver onde as coisas estão erradas e a gente só foca no que está errado. Veja bem, às vezes o seu dia tá lindo, maravilhoso. Uma coisinha deu errado, a sua cabeça vai ficar rodando naquela coisa errada o dia inteiro. Concorda? Eu sei porque eu também era assim. Tive que treinar minha mente a fazer diferente, tá? É um treino que a gente faz. Então, como nós somos programados a ver a falta, a ver aonde está errado, a ver o problema, a gente tem que se reprogramar. E é isso que eu ensino lá no movimento para quem sentiu o chamado. Porém, a partir de hoje, saia para dar uma caminhada por 15 minutos por dia. Se possível, faça de manhã e à noite. Deixe o seu celular em casa, porque senão você vai andar mexendo no celular e aí não vai adiantar nada. Ou que seja no caminho do seu trabalho, ou que seja dirigindo para algum lugar. Você vai propositalmente colocar a sua mente a focar na beleza da natureza, na beleza das plantas, na beleza da quantidade de espécies que temos de plantas. Vai andando no seu bairro, aonde você pode ir num jardim, olha as cores das plantas, como que são diversas. Essa diversidade mostra pra gente como que é a abundância. Que quando a gente está conectado com a abundância da fonte,
A abundância financeira vem pra gente de diferentes formas, tá? Então você vai caminhar nesses 15 minutos, focando nas plantas, nas cores, nas diversidades das plantas e agradecendo. Olhando, pare para olhar, pare para cheirar. Volte no momento presente, no que você está fazendo agora. Desliga do mundo, desliga dos problemas, desliga do que está dando errado na sua vida. Esse momento é para você, é um exercício que você está fazendo para você, de amor próprio. Você só está forçando a sua mente nesse momento a focar em outra coisa. Por quê? Se você continuar fazendo o que você faz todos os dias, reclamando que não tem dinheiro, que não gosta do trabalho, só nos problemas, e você não forçar a mudar o foco, a sua vida vai continuar nessa realidade que você está agora. Porque a sua vida é um padrão dos reflexos internos. Pensamentos, emoções, comportamentos. Crenças, traumas, intenções. Isso eu já expliquei tudo lá atrás. Então, esses 15 minutos você vai forçar. Você vai fazer esse exercício para você. E você vai ficar respirando. Olha a planta, respira, volta na respiração. Olha a cor da flor. Olha, escuta o canto do passarinho. Foque na beleza que está ao seu redor. Porque tudo é uma questão de foco. E o sistema da 3D não quer que a gente entenda isso, não quer que a gente viva disso, porque esse é o nosso superpoder. É aonde está o nosso foco, é aonde nós estamos criando. Se a gente só está distraído reclamando, é mais disso que estamos criando para a nossa vida. Se a gente muda o foco e a gente cria essa possibilidade de abundância, em alguns minutos por dia, a realidade começa aos poucos a mudar. E se você tem consistência nesse exercício, você vai começar a ver milagres acontecendo na sua vida. Como eu vejo gente que está no movimento, porque o movimento é o quê? É uma ferramenta atrás da outra, prática diária, para que em 6 meses da sua vida você tenha um salto quântico gigantesco. Se você tiver comprometimento. Se você não tiver, aí vai demorar o tempo que você determinou para fazer as ferramentas. Essas ferramentas que eu passo, que precisa de um passo a passo, é para você ancorar a frequência do seu eu superior no seu corpo físico. E essa frequência, ela é abundante, ela é livre, ela é equilibrada e ela está aqui para co-criar com você, em você, sendo criativo. O criador é criação. Criação é criatividade. Quando eu venho aqui falar com vocês, essa energia fala através de mim. Eu não tenho muitas coisas preparadas aqui, mas é sobre o meu conhecimento, sobre a minha experiência, sobre o meu propósito. Por isso que eu consigo vir falar sem ter que ter um texto decorado aqui. E aí é quando vira mágica, porque se você entende o seu propósito, que é sobre a sua vida, sobre a sua jornada, você não precisa estar aqui lendo e explicando. Você sabe falar de cor e salteado. E é onde essa energia fala através de você, através dos seus dons, tá? Eu só quis passar hoje, mais uma vez, um exercício para vocês. Espero ter trazido algum esclarecimento. Nós, como seres humanos, estamos sendo convidados a mudar a nossa vida, a reescrever a nossa história no individual e no coletivo. E isso começa aqui, na gente. Não é o mundo aí fora que vai mudar, não é o governo que vai mudar. É a gente que muda para a gente começar a ver as realidades paralelas da 5D que já estão aqui. E, só para terminar, em um futuro muito breve, o dinheiro será quântico. Quântico, isso significa que a frequência que você emana é a que você recebe. Na minha vida já é assim. Eu emano, eu sei que eu recebo. Portanto, se você não cuida da sua frequência, você vai estar cada vez mais preso no jogo da 3D. E não é sobre estar preso, porque algumas pessoas vieram para experienciar só a 3D. É sobre a experiência. Então, se você chegou nesse vídeo, é um convite para você se reprogramar.
Porque quanto mais tempo você demora para se autoconhecer, se reprogramar, ressignificar os traumas, parar de repetir os padrões dos pais e da sociedade, mais tempo você vai sofrer. Você já coexiste aqui, livre, abundante, saudável, equilibrado, vivendo uma vida de propósito, com intenção. E como eu sempre falo, não acreditem no que eu falo, comecem a colocar em prática. Se você sentiu o chamado, que você vai começar a ver a sua vida mudar.